Perfeito, então, temos que fazer uma pausa rápida, né, mas não foi intervalo nem nada, a gente já continua nosso conteúdo. Nosso assunto é estudo e análise da distribuição do trabalho, e no estudo e análise do trabalho, então, que nem eu comentei, né, é feito todo um estudo do volume da carga de trabalho, como é que está distribuído entre as pessoas, que é a análise da distribuição do trabalho, a análise do processamento do trabalho, ou seja, do fluxo, e a análise das operações e postos de trabalho, onde envolve a questão do arranjo físico. Antes de eu fazer a pausa da gravação, a gente comentou que, né, tem algumas sacadas que são super legais de marketing, que foi o caso da construtora, que a construtora tinha feito, né, toda, como se fosse a planta baixa do apartamento, em tamanho real, no piso térreo do shopping, e daí onde era a sala, ela chegou a colocar realmente os móveis da sala, a televisão, né, onde era o quarto. Então, quando você às vezes pensa no tamanho do apartamento, você pensa assim, será que o apartamento vai ser pequeno? E ela conseguiu, no espaço do shopping, mostrar, e a pessoa via e fala assim, poxa, realmente o apartamento, né, o local, o tamanho do apartamento, a planta dele é muito legal. Por quê? Porque as pessoas trabalham muito, né, ao longo da semana, está todo mundo trabalhando, e o que a pessoa menos quer é ter um apartamento com área interna grande para ter mais um trabalho ou mais a necessidade de um cuidado. Então, daí é onde entra as áreas de lazer. Então, empreendimento com uma área de lazer bem bacana, né? Algumas questões acabaram mudando com esse assunto de pandemia, e fez com que talvez algumas pessoas até repensassem morar ou não em condomínio, tendo em vista, né, que daí às vezes você tem uns síndicos lá, ou você tem a questão dos decretos, e daí o pessoal repensou. Mas naquele momento, a gente está falando ainda na década, né, do 2000, isso devia ser 2012, né, então era tudo que as pessoas mais queriam. Beleza, vamos adiante. Então, o estudo e análise do trabalho, né, então eu tenho vários passos, uma série, um conjunto de passos, né, gera uma tarefa, várias tarefas geram as atividades, né, e várias atividades é questão do processo. A lógica, qual que é? A lógica é justamente, né, se a gente falou que todo a análise, né, o estudo do trabalho envolve, né, decompor, interpretar. Se eu tenho um processo como um todo, eu decomponho ele até que eu chegue no nível de passos, e daí eu vou verificando, né, quais são tudo o que o funcionário faz. Então, por exemplo, passos. Conferência, né, exemplo aqui de uma situação. Passos, conferência de assinatura e de saldo, debita valor na conta, tarefas, pagamento de cheques, recebimentos, e daí ele vai agregando, né, conforme a quantidade até que ele chega nas atividades. Então, por exemplo, o controle das contas correntes. O que envolve o controle das contas correntes, né? A análise da questão do que a emissão de cheques, o pagamento dos cheques. Então, tudo isso envolve, né, como atividade de controle das contas correntes ali, por exemplo, as várias tarefas. Beleza. Eu tenho situações onde as tarefas elas são sequenciais, uma tarefa depende da outra para dar continuidade, e eu tenho tarefas que são paralelas. Isso a gente conversou quando a gente falou sobre fluxograma, né? Por quê? Porque aqui eu também tenho a preocupação que se o volume do meu trabalho aumentar bastante, eu não terei como, né, às vezes com uma equipe que eu tenho, dar continuidade ao trabalho. Então, vai exigir com que num estudo, numa análise, eu tenha necessidade de contratar mais pessoas para um determinado setor. Ou até realocá-las, né? O estudo e análise do trabalho deve permitir diagnosticar tempos onde o funcionário fica ocioso, identificar o equilíbrio, né, entre o que é a prioridade da tarefa e o tempo que ele leva para realizar. Por quê? Porque aqui a gente está tentando identificar assim, ó. Lembra que a gente, quando começou o nosso estudo sobre organização, nós conversamos assim, ó. Eu tenho o que é o planejado e o que acaba acontecendo como sendo realizado, né? Então, o funcionário deveria fazer alguma coisa, mas na verdade, o cara está apagando incêndio, né? Então, assim, ele deveria estar se planejando, ele deveria executar de uma determinada forma, e na verdade começa a surgir os problemas, e tudo aquilo que era
para ele executar, ele acaba não executando, o cara fica só apagando incêndio. Esse estudo vai servir justamente para isso, né? Para identificar assim, olha, daquilo que é a atribuição dele, ele está fazendo? Daquilo que é a atribuição dele, ele tem competência para fazer, né? Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai verificar o seguinte, que a pessoa que está lá executando, ela não consegue entregar. Mas por que ela não consegue entregar? Pode ser falta de treinamento, né? Pode ser que a pessoa nunca foi treinada, você verifica assim, ó, você consegue identificar que houve falta de treinamento. Ou você verifica que, cara, que ela não nasceu para aquilo, né? Cada um tem uma certa habilidade e a habilidade dela, o negócio dela é outro, né? Então não vai, tá? E também para identificar daquilo que você determinou, daquilo que foi planejado, né, se realmente está sendo cumprido. Então aqui está, identificar o equilíbrio entre aquilo que é prioridade da tarefa e o tempo que é realizado, o tempo que leva para realizar, controlar a correspondência entre o treinamento dos empregados e as tarefas que eles executam. Lembra que eu falei, no banco, você faz todo um plano de carreira. O que acontece? O funcionário ele quer muito crescer no banco. Então, isso significa que ele vai estudar sobre o assunto fora do expediente dele. Tá? Então, assim, o funcionário entrou agora no banco. Ele quer trabalhar no caixa, né? No caixa do banco. É só assim entrar e trabalhar no caixa? Não, né? Ele vai ter que fazer um curso de grafoscopia, né? Para conseguir identificar a respeito das falsificações em assinaturas de cheque. Não adianta você botar lá o funcionário não tem a menor noção e ele vai pagando cheques, né? Professor, se o cheque for pago e o cheque não era do emitente, né? O cheque era do emitente, mas a assinatura não é dele. Quem paga pelo cheque? O bancário, o funcionário do banco, não é o banco, não é o banqueiro, é o bancário. O bancário vai pagar pelo cheque. Ah, professor, então é por isso que às vezes quando, digamos, a pessoa vai no banco e o valor é mais alto, né? O funcionário telefona, o funcionário está meio com receio de pagar o cheque, ele telefona para a pessoa e fala assim, olha, eu tenho aqui, né, aqui no caixa da agência, um cheque de 15 mil reais e fulano de tal veio sacar. E a pessoa fala, não, fui eu que emiti, né, tá tudo certo, pode pagar. Tá? No banco, para isso existia um certo limite, né? Você não vai ligar, né? Por causa de um cheque de R$200, R$300. Se você ligar, porque você tem um cheque de R$500 para pagar lá para o cliente que a pessoa veio sacar, você não conseguir identificar a assinatura significa que você não teve treinamento suficiente, né? Se cada um você tiver que fazer uma ligação, imagina a fila que vai gerar, tá? Então é tipo isso, né? E, que nem eu falei, se você motiva as pessoas a quererem crescer dentro da organização, né, elas vão buscar o conhecimento para crescer. É diferente de você ter que impor. Eu me lembro, 2012, quando eu comecei a lecionar aqui na Uniavan, e daí teve uma pessoa que falou assim, Rafael, eu tenho muita dificuldade, porque os funcionários eles não têm o menor interesse de ler ali, né, os manuais da empresa, né? Professor, já existia o YouTube, já existia, né? Mas da empresa não tinha os videozinhos explicativos e ninguém tinha feito, né? E eram os manuais, né? E daí o funcionário entrava, ele recebia uma pilha de documentos e falavam assim para ele, você tem que estudar para daí você saber, né? Ah, professor, isso acontece na iniciativa pública, né? Acontece, né? O que acontece? O cara, quando passa no concurso, ele já estudou sobre o que é aquela empresa pública que ele quer fazer o concurso, como é que funciona, né? E quem passa já tem um baita norte, senão o cara já sabe muito bem. Você pega concurso, por exemplo, de auditor da Receita, tipo auditor da Receita Estadual, aqui de Santa Catarina, salário é em torno de uns 20 mil reais, o cara quando entra, o cara, não precisa dizer para o cara o que o cara vai fazer, né? O cara passou num concurso puxadíssimo, o cara chega lá, ele já, né? Inclusive entrava-se algumas questões, inclusive de programação e tudo mais, se o cara tinha noção. E tem um conhecido que o cara passou, ele falou assim,
eu, inclusive, desenvolvi um programa ali para tentar identificar algumas divergências ali na declaração, né? Então, o cara já entra top, né? Beleza, vamos adiante. Para isso, o estudo e análise do trabalho, né, deve levantar quais são as tarefas desenvolvidas por cada empregado, levantar o tempo gasto em cada tarefa, levantar ou priorizar as atividades desenvolvidas pela área, né, e levantar e analisar o quadro de distribuição de trabalho. Professor, cara, não entendi, né? O que vai acontecer? Olha só. Aqui, ele está fazendo assim, ó. O que eu preciso fazer para, né, trabalhar de uma forma bem bacana a análise do trabalho? Eu digo assim, João, o que tu faz? Aí o João coloca no papel o que ele faz. O José coloca no papel o que ele faz, né? O Fábio, a Amanda, cada um vai colocando o que ele faz. Aí, agora coloca no papel quanto que você gasta em cada tarefa. Aliás, deixa eu comentar um negócio que eu não tinha comentado com vocês. Chegou uma situação, uma vez, eu trabalhando numa empresa, e daí eles falaram assim, ó, vai ser contratado. Eu acho que eu comentei isso na aula de qualidade com vocês, que vai ser contratado, foi dito assim, ó, vai ser contratado um consultor. Já comentei isso para vocês? Quando foi a disciplina de qualidade? Senão eu vou comentar bem rápido também. Foi dito assim, ó, vai ser contratado um consultor. E o que o consultor fazia? O consultor, ele fazia a análise dos processos, né? Então, qual que era ele... Quando ele falou, eu pensei, cara, já sei de frente para trás o que ele vai fazer. Então, ele falou assim, olha, na verdade, eu não tenho experiência no setor de vocês. O cara já disse que não tem experiência. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar que cada um, eu vou estudar, o cara disse bem assim, eu vou estudar, né? Eu vou estudar sobre o assunto e eu vou precisar que cada um descreva o que faz para que eu faça uma análise, né? E daí assim começou a conversa. É a mesma coisa, né? Vocês já estão fazendo a disciplina, já fizeram a disciplina de consultoria, aí o professor Ronaldo é top, né? Ele pode dar boas orientações, mas vocês vão ver o seguinte, que o papel do consultor não é o cara executar, né? Em alguns casos, por exemplo, que nem esse que eu comentei, a própria equipe foi trazendo as informações para que ele tivesse as respostas, e inclusive ainda para finalizar o material lindo e maravilhoso, né? Que no final ele entregou, né? Beleza? Então, depois de cada funcionário, cada um deles tem que dizer, olha, quanto tempo que você gasta. Então, assim, ó, qual que é a sua rotina diária? O que você faz todo dia, seu José? O seu José coloca no papelzinho tudo o que ele faz. Aí ele fala assim, olha, seu José, o senhor trabalha 8 horas aqui na firma todo dia. Dessas 8 horas, e nisso que o senhor faz, quanto tempo o senhor gasta para fazer cada uma dessas etapas? Aí ele coloca no papel. Porque a lógica também é o seguinte, será que ele está fazendo algumas atividades que ele não precisaria fazer? Será que ele está perdendo muito tempo? Né? Será que daí a gente vai conseguir ver se o cara está extremamente ocioso? Aqui tem um ponto importante. Quando você faz uma análise, né, você tem a questão do funcionário respondendo, mas você também tem a necessidade de você ter alguém supervisionando, ou alguém através, né, de uma observação, né, observando ali, como se fosse uma supervisão, né, se realmente isso acontece. Por quê? Lembra que eu comentei, eu iniciei a nossa conversa dizendo, tinha uma funcionária na empresa familiar que ela parecia super atarefada. Então, na hora de colocar no papel, ela, se duvidar, assim, ela faz quase um livro de tudo que ela faz. Os outros funcionários iam sentir inveja, dizer assim, nossa, eu não consigo ser tão eficiente quanto essa mulher. E na verdade não era, né? Aí, na sequência, né, depois vai ser levantado ou priorizado quais são as atividades desenvolvidas e, em seguida, né, levantar e analisar, ou seja, na hora que vai ser também elaborado o quadro de distribuição do trabalho. Vamos lá e a gente vai ver, inclusive, como é que vai ficar isso no passo a passo. Para isso, existe uma ferramenta chamada QDT, Quadro da Distribuição do Trabalho. Ela é uma ferramenta que estabelece as tarefas efetuadas dentro de uma determinada área, especificando quanto tempo é gasto por cada um dos funcionários na atividade total
e individual. Objetivos. Identificar, né, quais são as atividades que consomem o tempo de cada um dos funcionários. Definir também quem faz o quê. Definir quantas horas totais no período, né, dias, semanas e mês, cada funcionário dedica ao trabalho. E definir a atividade mais importante, né? Então, você começa a definir ali quais são as prioridades, né? Identifica também as superposições nas tarefas. Então, uma pessoa está fazendo uma tarefa que quem deveria fazer é outro, né? Existe duplicidade. É possível detectar também a sobrecarga, quando a pessoa está fazendo tem muito trabalho, é humanamente impossível, ou com a quantidade de horas a pessoa não vai conseguir cumprir, né? Ou situações onde existe uma ociosidade, ou seja, a pessoa fica parada, né? Ela faz ali o que ela tem para fazer e depois ela não dá muito, né? Sobra bastante tempo. Me lembrei, porque hoje em dia a gente consegue ver muito, né? Hoje em dia tem o YouTube, você consegue ver de alguém de Florianópolis, de São Paulo, de Minas Gerais, de Manaus, qualquer lugar, né? Como é que é a atividade que a pessoa executa. Então, teve uma pessoa que ele falou que ele trabalhou no cartório, né? Ele trabalhou no cartório e ele falou assim, ó, que logo quando ele entrou, já foi dito para ele assim, que, né, os colegas, né, falaram assim, olha, não produz muito já na segunda-feira, porque senão vai vir mais trabalho. Então, na segunda-feira a gente começa mais de leve, né? E o ritmo aqui, tu não dá um gás total, porque senão o resto do pessoal vai ser todo ineficiente, né? Vai num ritmo normal, né? E daí as coisas funcionam. Então, assim, ó, para o empregado é uma situação. Para o empregador, o cara quer o máximo de resultado, né? Imagine o seguinte, se você tiver um resultado melhor, você consegue até remunerar melhor seu funcionário, né? Agora, se seu resultado é péssimo, aí, né, tem até risco de sobrevivência para o seu negócio. Beleza. Aqui também, verificar se as pessoas possuem as qualificações e o treinamento necessário para o bom desempenho das tarefas. Se não é necessário, né, dar treinamento para elas. Vamos ver, então, aqui o exemplo que a gente tem para comentar. Então, esse aqui, ó, análise de distribuição do trabalho. O primeiro passo, que nem eu falei para vocês, o objetivo é mostrar para vocês, de uma forma bem simples, como é que pode ser feito, né? Então, a gente vai visualizar aqui uma forma assim, ó, como é que eu posso fazer, ou como é que pode ser feito de uma forma simples, né? Não fazer algo mirabolante, que daí o funcionário não faz, a equipe não vai e você não tem. Então, aqui um exemplo, ó, João da Silva, né, ele ocupa o cargo de comprador no setor de compras, foi pedido para ele. Então ele disse assim, ó, o que eu faço é o seguinte, ó, eu consulto o cadastro dos fornecedores, eu emito a cotação e outras tarefas mais. Para isso, eu tenho lá várias operações, ó, verifico se o cadastro está atualizado, se não estiver, telefono para que atualize, verifico a data do último fornecimento, e ele vai trazendo cada um dos pontos ali, né, das operações, para executar a tarefa 1. E ele coloca quanto tempo que ele gasta no dia e quantas vezes ele faz aquela mesma tarefa, tá? Aí, essa atividade era preliminar. Aí ele encaminha para o... Aqui, ó, tem a situação, ó. Deixa eu só tirar aqui que ele apareceu. Ó. Aí ele mostra lá, ó, preparado por Carlos Ribeiro, conferido por Henrique Campos. Então aqui eu já tenho a situação onde eu visualizo, né? O funcionário fez uma prévia e aqui eu já tenho por semana. Então eu tenho ó, quantas vezes acontece no dia, quantas vezes acontece na semana e o tempo na semana. Aí o funcionário trabalha 44 horas semanais, beleza? Né? As pessoas trabalham 44 horas semanais. Das 44 horas, né, eu tenho aqui, ó, quanto que foi o tempo na semana gasto com as atividades. Lembrando, né, pessoal, já comentei, acho que no primeiro dia de aula com vocês, que é o seguinte, né? Não, assim, ó,
não exija do seu funcionário, né, um nível tão alucinante que depois o cara também não aguenta, né? Ou às vezes não coloque tanta pressão. Vocês estão tendo aula de legislação trabalhista, né? Então, assim, ó, às vezes o empregador ou quem está lá, o gerente, né? Ele pensa assim, ó, vou tirar o sangue do cara aqui para o cara produzir ao máximo, né? Vou botar umas metas aqui na parede aqui do escritório e vou botar o pessoal para atingir. Quem não atingir a meta, eu vou botar até a orelhinha de burro pro cara, né? Tipo assim, ó, não tá atingindo meta, né? Então, assim, tô comentando com vocês porque realmente, infelizmente, acontece. Talvez na década de 80, né, pudesse acontecer. Por exemplo, vocês pode ser que tenham assistido aquele filme Lobo de Wall Street, né? No Lobo de Wall Street, lá os caras faziam lá uma série de competições, tinha de tudo dentro daquele escritório, certo? Quem viu o filme sabe, né? Temos ali do que acontecia dentro do escritório. Naquela época, se o cara botasse pilha lá, aquilo passava, né? Aquilo era tido assim como dentro, né? Professor, isso já era bullying ou isso depende, algumas situações, né? Já era, né? Mas ficava por isso. Hoje em dia não mais. Hoje em dia não mais. Eu contei o caso para vocês, né? Lá da empresa da linha Círculos da estação de tratamento de afluentes. Eu contei também da pessoa que foi trabalhar na oficina mecânica, acho que contei, né? O caso do rapaz novo que foi trabalhar numa oficina mecânica, e daí eu não entendo muita coisa de carro, só sei ligar o carro e sair andando, né? Mas daí o rapaz era novo, foi trabalhar numa oficina mecânica, e daí a pessoa falou que precisava de uma peça para o Fusca, e era o radiador, eu acho, do Fusca, radiador, só que o Fusca não tem radiador, né? Uma coisa assim, é isso? Fusca tem radiador? Né? E o cara falou, ó, eu preciso, aqui, você trabalha aqui na nossa oficina, eu preciso que você vá lá numa outra oficina, que eles têm a peça do Fusca, e essa peça é a tal, você vai até lá, era o primeiro dia do funcionário, você vai até lá e você busca essa peça aqui e traz para mim. O que aconteceu? A pessoa foi de bicicleta, era um guri novinho, foi de bicicleta até lá e ele pediu a peça. Quando ele pediu a peça na outra oficina mecânica, o cara já se ligou, né? Do tipo assim, pô, tô aprontando uma pro rapaz, né? Porque essa peça não é a peça certa e o cara vem. Moral da história: eles pegaram uma peça mais pesada que tinha e fizeram o cara voltar com a bicicletinha e com a peça super pesada na bicicleta, com maior dificuldade para trazer, ele trouxe a peça. Aí o pessoal já estava se acabando de rir. Esse rapaz entrou com processo, pediu danos morais e a indenização foi bem grande, né? Bem grande. Então, assim, atualmente aquilo que tipo assim que passava, que, né? Hoje em dia não passa mais. Situações semelhantes, já que a gente está falando aqui, porque assim, ó, eu quero que vocês tenham o máximo de eficiência, é óbvio que sim. Só que eu tenho que alertar vocês que se vocês estiverem, por exemplo, num telemarketing e vocês botarem tanta pressão no funcionário e humilharem aquele que, por exemplo, assim, tem um lá que vai ganhar um apelidinho porque o tempo todo vai no banheiro, aí por isso que não rende, porque o tempo todo ele tem que ir no banheiro que está passando mal, né? Caso assim, já deu dano moral, e caso de mural, com meta, com pontuação, e aquele funcionário que não conseguia atender, também dano moral, beleza? Seara trabalhista, ação trabalhista, né? Mas aí vocês têm um professor de vocês lá que é trabalhista, ele pode dar algumas, né? Quando ele entrar no assunto, ele comenta, tá? Aqui eu estou comentando para que você não diga assim, ó, o cara tem que trabalhar 44 horas, aí você não dá tempo nem para o cara respirar ou tomar um café, também não dá, né? Ninguém aguenta, né? Beleza. Mostramos, né, a distribuição do trabalho, a prévia, a definitiva, e aqui ó, a gente tem ó, as várias tarefas e as atividades. Então a gente vai fazendo um agrupamento, né? Primeiro foi uma decomposição e agora um agrupamento. E aqui a gente já tem a ideia do quadro de distribuição do trabalho. Então imagine o seguinte: as pessoas trabalham, né? Aqui, ó, as pessoas trabalham no setor, e daí eu tenho, ó, o Sérgio, que é o chefe, o José Antônio, que é o comprador, e a Vilma, que é a secretária. O que cada um deles fazia, né?
quais são as atribuições de cada um. Aí a gente observa assim, ó, o tempo total na semana gasto é de 147. O chefe gasta 43 horas nas atividades dele. José Antônio, 37. Então a ideia é o quê? Para que não tenha... Por que a gente vai fazer um exercício depois, tá? Para que a gente não tenha um funcionário que está com uma sobrecarga gigante e o outro funcionário que está sem fazer nada. Da mesma forma, é super importante aqui que, por exemplo, a Vilma, que é a secretária, ela faça atividades de secretária. O José Antônio, que é comprador, ele faça atividades de comprador. E o Sérgio, que é o chefe, faça atividades de chefe. Então, assim, por quê? Imagine que o chefe, ele ganhe, né, o equivalente a 20 mil reais por mês, tá? O salário do chefe lá, o Sérgio, 20 mil reais por mês. E ele faz um total de 44 horas semanais. Se ele ganha 20 mil e eu divido por 220 horas por mês, isso dá o equivalente a R$ 90,90 por hora, tá? Sérgio, se fosse, né, 20 mil reais dividido por 220, Sérgio ganha R$ 90,90 por hora trabalhada. Pergunto para vocês, pensem o seguinte, se o Sérgio, que é o chefe, fosse o responsável para controlar, fazer todo um controle lá de bombona de água, que a bombona de água custa R$10, 20 litros custa R$10, e é consumido 1, 2 bombonas, tem que verificar, fazer toda uma análise, e o cara perder 1 hora para fazer isso aí, o dono da empresa está queimando dinheiro, né? Por quê? Porque dependendo da atividade, se ela não agrega valor, você vai botar o pessoal, né, de um nível que ganha um salário mais baixo. Como, por exemplo, eu até fico muito curioso, eu queria que vocês me dissessem, não de vocês, porque eu sei que vocês não, mas eu queria saber assim, ó, estágio, existe estágio que paga menos que um salário mínimo, porque a pessoa não trabalha, né, às vezes trabalha só uma carga horária menor. Né? Vocês conhecem alguém que está na faculdade que ganha menos do que R$ 1.100? Existe, Felipe disse. Beleza. Assustador, né? Então, assim, ó, vamos botar que o cara ganha 1.100 por 220 horas, tá? O cara ganha R$ 5. Esse que ganha 1.100 para trabalhar 220 horas, R$ 5, aí se você mandar uma atividade mais simples, né? É diferente. Imagina você perguntar assim, ó, o que está fazendo o contador da empresa? Aí o contador está fazendo uma atividade que um técnico poderia fazer, um assistente, um analista, né, um nível mais baixo do que ele, né? Então, a ideia o que é? Estou comentando, mas isso acontece muito. O que acontece muito? Que eu já vi, né, presenciei. O contador, isso já faz, né? Para alguns já vai parecer que faz séculos, mas assim, ó, o contador ele inclusive ele emitia cheque, não tinha máquina de emissão de cheque e o cara se achava super bom porque ele emitia o cheque. Então ele pegava o cheque, botava na máquina, ele datilografava o cheque, emitia. Todos os cheques tinham com carbono e tudo mais para você ter a cópia do cheque de quanto que ele tinha sido emitido, centralizador, né? Só que passado, ele tinha um salário bem bom, né? Um salário alto. Passado um tempo, descobriu-se que como o contador ele estava na correria do dia a dia, vira a diferença que a gente falou, de R$ 90 por hora para R$ 5 por hora, então, ao invés de ter uma pessoa com um salário mais baixo para fazer as coisas mais básicas, com um salário mais alto fazia as coisas básicas e ele não tinha tempo de planejar, né? Ou verificar as alterações da legislação. Passado um tempo, né? Veio uma empresa de consultoria e falou assim, olha, queria dizer que o senhor pagou imposto a mais indevidamente já há muito tempo, a legislação alterou e o senhor poderia estar pagando tantos por cento. E dava uma diferença de mais de R$ 200 mil. Aí pergunto para vocês, quem é que deveria estar vendo? Era o contador, né? Ou outras pessoas da equipe, mas tipo assim, ó, é muito mais importante, ao invés do cara estar datilografando cheques ou fazendo conferência ali, se a bombona, se estão consumindo, se não estão, o cara pensar no que é realmente importante, tá? Então,
com esse quadro, você consegue verificar se o que é prioridade está sendo executado, se o que é atribuição dele, né, está tudo ok, está conforme, e também é possível, analisando, já que está melhor distribuído, se uma pessoa que queira ocupar num futuro próximo aquele cargo, se ele tem os requisitos, se ele preenche os requisitos para ele ocupar aquele cargo. Beleza? Para isso, né, tem alguns fatores que devem ser analisados. Então, um deles, fator tempo, está relacionado com o tempo que cada tarefa acaba assumindo em sua execução. Deve existir uma relação direta entre a quantidade de tempo consumido e a importância, né? Então, assim, não é importante. Cara, se não é importante, não tem relevância, por que a equipe está perdendo tempo com isso? Aí, o que eu trago para vocês? Aqui, se você estiver fazendo um estudo, tem algumas questões que elas servem tipo um checklist, né? Então, ela tem tipo, para a pessoa ter um parâmetro, olha, o que se fosse para ver a respeito do tempo, que perguntas que seriam tipo pergunta-chave, né? Que seriam essa pergunta-chave? Então, por exemplo, já que é a questão do fator tempo, por exemplo, quais atividades que absorvem mais tempo? Quais atividades que deveriam absorver mais tempo? Então, assim, aqui é o que é a realidade, quais absorvem mais tempo, que é a pergunta 1, e a pergunta 2, como é que deveria estar acontecendo? Então, a realidade com o que é correto ou conforme o que deveria ocorrer, ou planejado, por exemplo. 3, as tarefas mais urgentes, elas têm prioridade na execução? Existe esforço mal empregado? Onde? Né, para justamente melhorar. Outro fator, né? Falamos do fator tempo, agora fator capacidade profissional. Está relacionado com a perfeita adequação da mão de obra nas tarefas e atividades em análise, contando com tal cargo ocupado, as tarefas empenhadas e treinamento. Então, assim, aqui é que acontece algumas situações, né, que talvez alguns de vocês já tenham se deparado, que era assim, às vezes você tinha uma pessoa que tinha uma remuneração boa, eu vi isso acontecer bastante, né, que foi o que a Mayara ali comentou, e o Felipe, que tem pessoas que ganham um valor baixo ali, né. Para vocês terem uma ideia, né, eu nem sei quanto é que está o dólar hoje, mas assim, o que eu me lembro, né, eu falei, acho que, não foi na turma de vocês, mas teve um determinado momento que a legislação no Brasil, ela falou assim, você não, me lembrei, foi a turma de administração financeira, você não pode vincular o contrato em moeda estrangeira, né? Você não pode vincular o contrato ao salário mínimo. Por quê? Porque senão você vai sempre gerando inflação. Então, na década de 90, né, você vai ver uma série de leis e elas vão justamente falar sobre isso. Então, por exemplo, né, a lei que trata a respeito de locação, ela vai dizer assim, o contrato tem que ser feito em moeda corrente, não pode ser vinculado ao salário mínimo, beleza? Tá. Só que eu me lembro que nesse período que tinha muita inflação, vocês nem eram nascidos ainda, né? Eu também era pequeno, mas eu me lembro assim, que tudo era com base no dólar. Então o cara dizia, pega uma entrevista do dólar 5,52. Você pega uma entrevista do Rogério Rosa, né, falecido já hoje em dia, mas ele falava assim, um imóvel custava não sei quantos mil dólares, comprei não sei o quê, com tantos mil, não é que a gente tinha o dólar no Brasil, mas é que era o parâmetro, né, tinha carro Santana aí vendendo a milhões, era uma coisa bem doida assim, né, o carro custava milhões, e era tudo em dólar. E eu me recordo o seguinte, um gerente de restaurante ganhava 5 mil dólares, né? Na família, né? Tinha negócio no setor hoteleiro e o hotel tinha o restaurante. Quem cuidava do restaurante tinha uma remuneração de 5 mil dólares. Então, 5 mil dólares hoje, né, estaria na faixa dos 25 mil. Então, se a gente for observar, esse era o parâmetro da pessoa que trabalhava lá, né? Talvez alguns digam assim, poxa, né, como mudou? Enfim, né, eu também já passei esse momento, já que já tinha mudado. O que aconteceu? Com o tempo, as pessoas falaram assim, eu vou pegar, em algumas situações, eles pegaram e
aquela pessoa que tinha uma boa remuneração foi substituída por outras pessoas com uma remuneração mais baixa. Infelizmente, isso é algo que acontece no mundo empresarial, né? Amanhã vocês podem estar numa situação de liderança e talvez vocês tomem essa decisão, que acontece bastante, né? Tem um caso que eu vou descobrir como é que vai ser o desfecho agora em abril, mas assim, a pessoa falou assim, Rafael, vim conversar contigo, que é uma pessoa que eu conheço, eu nunca tirava férias, agora me deram férias, agora disseram que eu posso ficar mais não sei quantos dias em casa, e eu já tô com a pulga atrás da orelha, que geralmente é isso, né? A pessoa que nunca tirou férias, quando eles começam a dizer assim, ó, pode ficar em casa, e o cara sempre telefonavam para ele, todo mundo dá um gelo, é do tipo assim, estão tentando botar uma outra pessoa para substituir. A princípio, parece que não deu certo. Aí eles disseram assim, não, quem sabe fica mais uns dias ainda, tem mais uns dias ali. Estão tentando botar uma outra pessoa, né? Então aqui, ó, a lógica aqui é justamente identificar se a pessoa ela tem a habilidade, né, para ocupar aquele cargo, se não ela deveria ser ou substituída ou treinada, né? E os próximos que entrarem que eles tenham as habilidades para aquilo, para estar bem casado, né? Fator capacidade profissional. Aí, tipo as perguntas do checklist que eu tinha comentado. As aptidões dos empregados são utilizadas de forma adequada? Ah, me lembrei que eu queria comentar. Infelizmente, me lembrei de uma coisa que eu queria comentar também. Infelizmente, às vezes acaba acontecendo situações que nem essa, que daí a pessoa fala assim, não, mas eu não quero um cara bom, eu quero alguém barato. Aí o que acontece? Aí a pessoa vai lá, se candidata e o cara não é chamado, né? E o cara não entende por que ele não é chamado, né? Em algumas situações, né? Eu já passei por situações com colegas que o cara falou bem assim, Rafael, cara, um advogado seria muito bom, mas assim, ó, eu vou conseguir o estagiário, ele vai fazer isso para mim, eu não vou botar um advogado aqui. Até porque o advogado aqui, depois ele pode, né, sei lá, pode ser melhor do que eu aqui, eu não... Então, assim, ó, infelizmente, né, não estou dizendo o que está certo, o que é errado, mas infelizmente aquelas coisas que, né, não é em todos os locais, mas infelizmente algumas pessoas, na hora de colocarem alguém, eles colocam alguém que eles tenham a certeza que não vão tirar o posto dele. Né? Então, assim, eu coloco alguém na empresa, mas alguém que não vou passar tudo que eu sei para ele, ele vai só fazer uma etapa, vou pagar um valor mais baixo, por quê? Porque eu não quero nunca que o cara seja melhor do que eu, que ele me substitua. Então, pode acontecer com você, essa empresa não merece você, né? Essa empresa não merece você. Você vai para uma empresa onde você possa crescer, isso é o legal de empresa, quando a empresa está crescendo, ou quando ela é maior, porque assim, ó, a preocupação não é um querer o cargo do outro. A preocupação é assim, ó, vamos fazer o negócio crescer, porque se hoje em dia eu entro num cargo mais simples, amanhã essa empresa está gigante e eu estou numa função de gerente ou de diretor. Quer ver um exemplo? Tem uns vídeos, agora já são mais antigos, né, que estão relacionados ao empreendedorismo. É o exemplo assim, ó, da pessoa da Chili Beans, que daí ele conta como é que ele montou a Chili Beans, que é o cara do Shark Tank, né? E daí ele fala assim, ó, quando a gente começou a Chili Beans, nós éramos em tantas pessoas, poucas pessoas. Aí ele disse assim, essas pessoas que vieram comigo, acho que era o cara e mais 3. Essas 3 pessoas estão até hoje comigo e hoje em dia eles têm um cargo tipo super legal. Então as pessoas foram entrando, hoje em dia os caras estão tipo, por exemplo, um cargo de diretoria, por exemplo, tá? Então, é o que eu vejo, né? Assim, minha percepção. 2. Há tarefas simples que são executadas por titulares de cargos superiores, né? Justamente para daí, então, você está, como empresário, está pagando muito para fazer uma atividade simples. Há indícios de necessidade de treinamento. Indícios de necessidade de treinamento é quando... Tudo bom? Tudo já? Tudo bem. Hoje sim. Tá bom. Tá bom, vou avisar. Tá bom? Por nada. Como é que tá bem? Tá bem, tá lindo. Então, informo, né? A coordenadora acabou de vir aqui na nossa sala, né? E recebi a informação, acredito que vocês também devam ter recebido a informação, né? Acho que foi uma portaria, né, da instituição avisando que na semana que vem o nosso encontro ele será somente online, né?
A gente não vai ter, o professor estará em home office, assim como eu tenho os 2 alunos, 3 alunos que vêm no presencial, também estarão, né, em home office, beleza? Só passando essa informação. Beleza. Início de necessidade de treinamento, que era o ponto 3 que a gente estava comentando, são situações onde, o que nós temos, né? Existe muito retrabalho. Retrabalho significa assim, o funcionário não sabe direito qual que é a sua atribuição e ele está, né, bobeando. Os empregados estão familiarizados com as máquinas e equipamentos em relação ao treinamento. Há empregados com tarefas com dificuldades acima do seu cargo, há empregados com tarefas não relacionadas entre si, há tarefas muito centralizadas ou muito descentralizadas, justamente para ajustar, né, em relação ao fator capacidade. Agora, a respeito do volume de trabalho, que está relacionado à quantidade de trabalho que cada funcionário, né, executa. Mais ainda indica o nível de distribuição dessas tarefas, né, relacionado com a própria especialização dos trabalhos. Quando uma tarefa ela é dividida entre os vários funcionários, o processo de sincronismo, né, nas tarefas deve ser perfeito, sob pena de que acabe prejudicando o outro. Então, aquela ideia de sequência, né, se não houver uma sincronia, né, vai dar problema, porque se esse aqui demorar, vai atrasar toda a produção como um todo. Questões relacionadas ao volume de trabalho. O trabalho está dividido de forma adequada? Existe acúmulo de trabalho, né? Existe trabalho que está urgente, que deveria estar sendo executado? Existe tarefa dispersa por vários executantes sem necessidade? Aí você deveria centralizar, né? E até pela ideia do princípio da especialização, né? Você vai ter um resultado melhor. 4. Qual é o regime de execução dos trabalhos, né? Então, assim, é sazonal, ou eles executam sempre a mesma atividade. Outro fator custo. Desenvolvimento de qualquer tarefa na organização apresenta um custo, seja de elaboração, de produção ou de manutenção. Esse salário pago se converte no total de horas que o funcionário coloca à disposição da empresa. E são estas horas que são alocadas no QDT. Então, ele faz o questionamento assim, ó. Agora, no fator simplicidade, né? A lógica é a seguinte: tentar fazer da forma, né, mais simples, né, que vai gerar um menor custo, que vai ter, né? Então, questionamento: o trabalho está super especializado, né? Então, ele é super especializado, tem um valor de um especialista, vai jogar o custo lá em cima sem necessidade. Existe duplicidade de trabalho? Existe trabalho que atualmente ele ocorre de forma manual e que uma máquina poderia fazer, poderia ser automatizado? É possível simplificar os formulários? O layout e o arranjo físico permite um fluxo racional de trabalho? Todas as tarefas que estão sendo executadas, elas são necessárias, né? Senão você vai eliminando tarefas desnecessárias. Racionalização. Como fazer melhor e com menos custo a mesma tarefa. Então, o analista deve estar atento durante todo o trabalho desenvolvido a aspectos tais como distribuição física inadequada. Então, você pensa, né, que você tem todo um encadeamento, todo um fluxo, né, das atividades. Só que daí, uma atividade é num galpão, daí tem que... Como se fosse aqui, por exemplo, na instituição. Aí a pessoa fala assim, não, olha, você primeiro vem na secretaria. Depois de vir na secretaria, você precisa passar lá no bloco 3, certo? Lá no subsolo, lá você vai no bloco 3, subsolo. Depois, você retorna, pega a senha e vai no bloco 2. O cara fala assim, cara, não tem como resolver tudo aqui? Não tem como ser uma salinha do lado da outra, né? Faz sentido eu ter que ficar em zigue-zague? É a mesma ideia em relação à distribuição física, né? Então, eu tenho lá a linha de produção, ela segue no norte, né? É claro que também tem o seguinte, por exemplo, em alguns locais que você vai como cliente, né? Aparentemente as coisas não vão de uma forma, né, linear. Como assim, né?
Ah, eu vou no supermercado, mas daí aquilo que, digamos, a pessoa geralmente vai ter que comprar todo dia está lá no final, né? Ou, dependendo, você tem que circular vários corredores para fazer. Por que que eles não fazem de outra forma? É intencional? Claro que sim. Claro que sim, né? Aí as aulas do professor, acho que é o professor Belli, né? Que é o professor de marketing, ou tem um outro professor, daí eu não sei quem é o professor de marketing de vocês, né? Atualmente. Mas assim, ó, qual que é a lógica? A pessoa, né? Não sei se acontece com vocês, mas muitas pessoas vão comprar o pão no supermercado, né? Então, vão com uma frequência bastante grande no supermercado. Se a padaria fica logo na frente, ai que bom, não gera fila, o pessoal já está lá na frente. Não. Só que deixa de comprar aquela bobagem quando está morrendo de fome, né? Então, onde é que fica a padaria? A padaria fica lá no final. Então o cara entra no supermercado, ele anda até chegar lá na padaria, né? Aí ele já passou pelas bolachas, pelo chocolate, já morreu de vontade, já comprou uns refrigerantes, já vem com sorvete, tudo quanto era bobagem que não precisava, ele já comprou também, né? É proposital, assim como a própria posição ali, né, das prateleiras, o que que é visualizado, tá? Beleza. Então, assim, em alguns momentos, né? Em alguns momentos, não é que foi mal pensado. Ah, o professor devia ser muito mais perto. Não, ali é proposital para você como cliente, né? Como cliente, para você circular ali, né? Verificar um produto, um lançamento, alguma coisa e adquirir. Aqui, né? Fator racionalização. 2. Uso de formulários complexos que não foram alvos de análise. Uso de máquinas e equipamentos antigos e que causam constantes problemas. Vocês têm aula com o professor, tiveram aula com o professor Sigoff, né? Vocês gostam bastante dele. O professor Sigoff deve ter comentado que você faz algumas análises, né? E daí você identifica assim, olha, o maquinário ele chega num determinado momento, ele começa a apresentar problema de manutenção, ele começa a gerar um gasto maior de manutenção e acaba, né, sendo muito mais vantajoso você vender aquele equipamento como sucata, conseguir revender ele e adquirir um novo equipamento, né? A mesma coisa são aquelas análises que são feitas em relação à frota, né? Com os veículos. Então chega um momento que a manutenção dos veículos começa a se tornar muito cara, que vale muito mais a pena, né, você trocar o veículo. É quando vocês fazem aqueles cálculos de análise de valor presente líquido que está relacionado à análise de investimentos, tá? 4. Desenvolvimento e execução de muitas tarefas manuais que poderiam ser mecanizadas. E 5. Complexidade excessiva das rotinas, exigindo uma análise maior como um sistema ou subsistema. Então, já finalizando aqui, né? Conclusões. A partir de todos os comentários traçados nas etapas anteriores, deve ser montado um novo quadro de distribuição de trabalho, que apresente a melhor forma possível de solução do problema. Esse novo quadro de distribuição de trabalho deve ser exaustivamente discutido entre os analistas e, posteriormente, com todos envolvidos na área-alvo de estudo. No momento em que se efetuem as modificações, todos os componentes ou afetados por elas deverão estar plenamente de acordo e conscientes de que essa é a melhor alternativa possível. Caso contrário, o estudo será um fracasso. Então, a lógica, o que que é? Cada um dos funcionários fez uma análise prévia, ou relatou o que que fazia, foi feito, né, um quadro definitivo, e daí você tem o quadro com todos eles. De repente verifica assim, olha, será que não deveria ser assim? Não é o melhor caminho, né? Você tem que ter a concordância, porque não adianta você simplesmente querer impor algo para alguém. No momento que você impõe algo, a pessoa, né, tem por é natural, a pessoa vai tentar resistir. Então, às vezes, pode até ser uma coisa boa, só que a pessoa fica tão desconfiada, tipo assim, cara, por que o cara está querendo me forçar a fazer isso? Vou dizer que não, não vou fazer, não vou assinar. Não. Aí é tipo assim, quando você quer empurrar, a pessoa faz força ao contrário para empacar. Tá? Então, é importante que haja um diálogo e que todos os envolvidos tenham interesse que eles, né, se comprometam a fazer essas mudanças, né, que daí, em conjunto, né, em comunidade, em comum acordo, se decida por, né,
realizá-las, né, ao fazer as alterações, beleza? Senhores, então, conversamos agora, então, sobre a análise de distribuição do trabalho. Eu vou parar a gravação, mas em seguida já começo um outro vídeo comentando a respeito do nosso exercício, tá bom?